Então ele deixa essa alerta para que nós possamos estar atentos, porque o espírito ele é forte, mas a carne ela cobiça as coisas da carne. A carne cobiça a matéria, a carne cobiça a vaidade, né? Então Deus ele deixa um alerta, diz: esta noite todos irão escandalizar, ferirei o pastor e as ovelhas, né? Com palavras, porque a palavra de Jesus, igreja, ela é uma palavra misteriosa, é uma palavra de juízo, uma palavra que penetra na alma. A palavra de Deus, igreja, ela dói, porque ela é verdadeira. Tudo aquilo que dói é porque é verdadeiro. Agora aquilo que refrigera, né? Uma palavra de um homem, de uma mulher que refrigera, um consolo, né? Ela é apenas uma expressão, uma certa falsidade, né? Mas a palavra de Deus não é para nós cairmos na tentação, é para salvar, é para instruir, é para prosseguirmos naquilo que Deus ele tem para nós. Então ele fala: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Está falando, prometendo para os discípulos, né? Ele está falando para a sua igreja, o povo, os discípulos que Jesus ele chamou para uma grande missão, para ser discípulo, para ser profeta, para profetizar, para salvar, para curar, em nome de Jesus. Então ele chamou, eu chamo, aqui tem comigo 12, mas eu chamei 11, pois um é o traidor, né? Então Jesus, Pedro sendo traidor, sendo o mentiroso, o que carrega a bolsa para viver apenas equivocado na matéria, no dinheiro, Jesus se referia deles, que antes que o galo cantasse, ele iria trair Jesus, ele iria trair o nosso Deus. E assim a nossa vida, igreja, é exatamente baseado naquilo que Jesus ele propagou para os discípulos, que nem tudo que parece, nem tudo que falamos pode acontecer. Saiba que nós mesmos enganamos a nós mesmos quando nós falamos algo apenas da carne, quando nós estamos vivendo apenas por motivados por alguém, impulsado por alguém que pulsa, vamos lá, vamos fazer para nós conseguirmos aquilo que queremos, Esta é a nossa missão. Por mais que você não crê, por mais que você não acredita, mas nós temos que pulsar, vamos clamar a Deus, Jesus, o próprio Deus, ele sabendo da situação que iria ocorrer do coração de Judas, ele prometendo, Jesus ele não o tirou do seu rebanho, mas ele declarou que alguém o iria trair, alguém iria retroceder, alguém que parecia tão próximo de Jesus, que acabou até mesmo debruçando sua cabeça sobre a parte do tórax de Jesus, mas ele juntando e jurando de pé junto que não iria trair Jesus, e assim acontece no nosso meio, pode acontecer na nossa vida, pode acontecer na nossa decisão, igreja, pode acontecer na decisão de qualquer pessoa, de qualquer pastor, de qualquer líder, de qualquer profeta, pode acontecer, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, se nós dermos lugar à carne, às coisas da terra, certamente o espírito ele vai se ausentar do nosso corpo, e aí nós vamos estar vulneráveis às forças das trevas. Aqui Pedro está dizendo para Jesus, no versículo 33, mas quando Jesus falou, logo eu estarei junto diante de vós para a Galileia, Pedro levanta a sua voz e responde, disse-lhe, ainda que todos escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Jesus ele dava, de acordo com a palavra que Jesus tinha falado, hoje eu ferirei o pastor e as ovelhas. Pedro, bem audacioso, bem
com toda a atitude, falando bem na frente, de todas as maneiras que Jesus e os seus discípulos poderiam entender. Ele diz, olha, mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha que coisa interessante, igreja. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou decidido, eu não vou sair daqui, olha, em nome de Jesus, pastor, eu só vou sair dessa igreja, só vou desistir de Deus para a vida eterna. Ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos meses, as pessoas, elas caem na fé, elas caem porque ela adere para o caminho da perversidade, do pecado, do mundanismo, da vaidade, né? Então a cobiça, né, da carne são as coisas materiais. Então a pessoa ela é crente em alguns momentos. Aqui Pedro está exatamente conforme algumas pessoas, ou seja, alguns descendentes pela fé através de Pedro, as mesmas características que muitas pessoas têm, né? Desanima, desfalece, se entristece, né? Então é possível que isso aconteça, é possível que tudo isso possa acontecer no nosso caminho. Pastor, mas com quem vai acontecer? Somos nós quem decidimos. Não, estou decidido. Momentos difíceis, né? Tem gente que passa por aprovação, igreja, e quer culpar Deus. Tem gente que perde um ente querido e começa a culpar Deus. Deus é culpado, poderia não ter matado, poderia ter salvado, poderia ter essa doença, esse problema não deveria estar em outra pessoa, né? Então começa-se a murmurar, a se escandalizar. Por que Deus deixou que acontecesse isso? É uma coisa que jamais tem que passar por o nosso coração de nós falarmos isso. Por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus fez isso? É uma decisão de Deus. Aqui Judas, igreja, Pedro, o traidor, ele fala de pé junto, né? Ele fala de pé junto, né? Já temos comentado, já temos falado aqui em outras reuniões, o pastor tem comentado, né? Outra hora a igreja era cheia, né? Só para você ter uma ideia, pastor, por quê? Por que a igreja não tem mais pessoas? Porque são pessoas que têm a mesma fé, as mesmas características de Pedro, né? Quando está na presença de Jesus, aí ela quer algo, ela precisa de algo que está impossível na vida dela, mas essa pessoa não faz a vontade de Deus, certamente vai cair. Então algo, igreja, não tem que estar em alguém, tem que estar ligado em Deus, né? A nossa fé, aleluia, a nossa fé, ela tem que estar ligada em Deus, ela tem que estar fixada, tem que estar vibrando na videira que é Jesus. E aí versículo 34, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Tá vendo, igreja? Aqui, Então Pedro, você sabe, tem hora que a gente quer enganar o homem de Deus, a mulher de Deus, não é assim, igreja? Vai acontecer isso, nós estamos fazendo uma coisa que não era para fazer, deixamos de buscar a Deus, né? Em espírito e em verdade, né? Todos nós passamos por esse momento, né? A gente começa a negar Jesus. É fácil de nós entendermos, nós deixar alguma coisa, né, banal, que não traz nenhum benefício para a nossa vida espiritual, e deixar Jesus no segundo plano, né? Por exemplo, atender até um ato de trabalho. Muitas vezes nós somos obrigados a atender uma demanda de trabalho, mas Jesus não se agrada tanto com isso. Mas para não decepcionar, né, Deus, ele aprova o trabalhador também. Uma coisa, né, nós temos ouvido muito isso aqui nos cultos. Uma coisa é você estar ocupado, né? O pastor tem comentado, está numa campanha, quebrou a campanha. Não, por um ato seguro de trabalho, você vai, né, obedecer. Você é alguém obediente, que faz a vontade ou as demandas da empresa. Então você, para não perder o seu trabalho, conservar o que Deus te deu, então
você vai abrir mão de uma coisa, mas você está levando Deus para o seu trabalho. Você é crente aqui, você é crente lá, você acredita em Deus lá e acredita em Deus aqui. Então você é o Espírito Santo, você é a igreja, você é o templo, nós somos a igreja. Aí tudo, igreja, se torna possível quando nós, somos verdadeiros adoradores. O que é o verdadeiro adorador, pastor? Qual é o verdadeiro adorador? É aquele irmão lá que chega na igreja, se prostra de joelho. Para mim é aquele. Tem umas pessoas que estão equivocadas, olhando por esse grau. Eu acho que o irmão verdadeiro adorador é aquele que adora lá de joelho, orando, chorando, porque isso faz parte, de alguém que tem uma comunhão com Deus. Mas o segredo não é o que está externo, é o que está interno, Muitas pessoas falam, eu vou orar de joelho, 3 horas de relógio, 3 horas de relógio para provar que eu sou de Deus. Eu vou orar 3 horas de relógio, 3 horas de joelho, para provar que eu sou de Deus. Aí ao levantar da posição, que está falando com Deus, já vai fazer um ato inseguro que pode derribar a sua própria fé. Então o segredo não é estar de joelho. O segredo é viver em espírito e em verdade. Amém, igreja? Pastor, é normal, pode orar de pé, sentado, deitado? Pode, não vai ter nenhum problema. Você deitado ou de pé, Deus vai ser Deus e você vai ser você com a tua fé. E na igreja, pode orar deitado? Aí é algo lógico que aqui é a reverência. Nós temos que estar de pé, fazer conforme todos, como reverência à palavra de Deus, nós colocamos de pé, Isso aí é uma tradição, que o povo, quando ia ouvir a voz de Deus, levantava. No momento que Jesus ia exortar, ele sentava, Jesus, quando vai partir o pão, trazendo os 5 pães e 2 peixes, ele pede para que todos sentem na relva, ou como ato de quê? De grandeza. Deus é o maior, ele vai falar, ele vai liberar o pão. Então Deus pode sentar em vós todos, que agora é minha vez de trabalhar em prol de vocês. Agora Jesus está sendo o nosso garçom, o nosso auxiliar, que vai te dar. Há momentos que você tem que se doar, agora há momentos que é Deus quem vai nos dar, Se você faz o sacrifício buscando a Deus, certamente vai se cumprir a palavra que Deus diz: quando você me coloca no primeiro plano, em primeiro lugar, as outras coisas, não é você, filho, que vai fazer, sou eu quem vou fazer por você. Então vai se cumprir, igreja, a palavra que Deus tem lançado. Então, olha que coisa forte, disse 34, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, falando para Pedro tinha jurado, está jurando de pé, ainda que for necessário morrer. Jesus disse, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negareis. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Está vendo? Alguém que está equivocado. Aí eu falei, ei, você vai? Vou, nós vamos, todo mundo vai. Porque alguém falou. Então muitas vezes você não pode ir na ideia dos outros. Amém, igreja? Sim ou não? Você não pode ir por o que os outros falou. Olha que coisa fantástica aqui, Isso aqui acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. A pessoa fala assim, alguém falou, eu também vou fazer. Alguém prometeu, eu também vou prometer, Eu nasci assim, vou morrer assim, porque meus pais, meus avós, tudo levou essa cultura, então vou levar também. Lá o negócio em casa era assim, todo mundo tinha que fazer esta promessa, caminhar de joelho. Então leva uma cultura, porque os olhos não estão abertos. E aqui você vê, os discípulos que eram 11, que Deus tinha escolhido para o seu trabalho espiritual, mas um era o traidor. Jesus não chamou, ele mesmo disse, eu estarei, aonde tu for eu vou. Ele mesmo se apresenta, Pedro, ele mesmo se oferece, que vai fazer a função de seguir Jesus. Jesus está levando 12, mas ele chama 11, um é o traidor, um é Judas, e é o que fala sempre mais, de prosseguir, é sempre o que fala mais, de estar de pé, mas é o primeiro que vai cair. Amém, igreja?
Então isso é algo para mim, para você, para todos nós, que nós temos que se policiar, né? se examinar, para que a gente possa ter um coração novo, um coração de Deus. Jesus, parece que Jesus sendo onisciente e onipresente, Jesus não estava sabendo, né? Mas era para que tudo isso, igreja, acontecesse. Jesus, ele deu a chance para que Judas tivesse uma outra atitude, de se arrepender. Mas o segredo de Judas era trair Jesus, sabe por quê, igreja? Porque ele fazia parte, né, da colheita. Ele estava com seu olho no dinheiro, ele que estava com a bolsa, então ele já leu, eu estou de olho nisso, eu estou falando porque ele é o Salvador, é o Messias. Chamava Jesus não de Senhor, chamava ele de mestre, alguém que ensinava. Ô mestre, estarei presente, irei contigo aonde quer que fores, e se for necessário eu morrerei contigo. Está aqui declarando em alta voz aqui, ó, versículo 35. Disse-lhe Pedro ainda, que me seja necessário para provar, ó, morrerei contigo, não te negareis. Todos os discípulos disseram a mesma coisa que Pedro tinha falado. Amém, igreja? Então, momentos, igreja, que nós temos que fazer a nossa parte, fazer aquilo que Deus está pedindo, ler a palavra de Deus, né? Você tem que pegar a instrução que Deus te deu. Não é porque alguém falou, ei, eu vi na igreja tal que falou isso. Não, você está indo por alguém que falou. Alguém pode estar falando heresia, aí você está fazendo parte da heresia, ou vai falar mesmo a heresia. Tem gente que perde R$50 dentro da Bíblia, é um sinal que nunca abriu a Bíblia, né? Então não vai, eu perdi um dinheiro aqui, tá? Então, igreja, nós temos que ter a total cautela para viver a palavra de Deus. Pastor, eu perdi R$50, estava na Bíblia, tinha um ano que esse dinheiro, ô glória, achou dinheiro, é uma vergonha, não, um ano que não abriu a Bíblia, não caiu o dinheiro. Acontece, igreja, por quê? Está indo na ideia dos outros, eu estou ouvindo o que os outros estão falando, então eu não vou nem ler a Bíblia, né? E eu sempre, o pastor está para instruir, fazer a vontade de Deus. Irmão, vamos ler, vamos caminhar, vamos ter sede de justiça, vamos fazer parte daquilo que Deus tem para nós, vamos fazer parte da palavra, da promessa. Porque, amada igreja, geralmente pessoas elas querem culpar sempre uma pessoa, desde Adão, desde Eva, todo mundo quer uma desculpa. Por que você errou? Não, foi fulano, foi Detrano, foi Cicrano que errou, e ele errou, eu achei que ia dar certo, eu fui por ele. Aí todos caem. Aqui, ó, um povo que está também olhando para as palavras, né, que aparentemente são palavras verdadeiras. Só que Jesus, ele já estava sabendo. Era Pedro falando e Jesus, já estou sabendo. É como se fosse alguém caminhando para frente. Jesus, você está voltando. Você vai me negar. Você vai negar o que você mesmo está falando. Amém, igreja? Você vai falar contra o que você mesmo falou. É assim, é um mentiroso acreditando em um mentiroso, quando nós seguimos alguém. Nós somos falhos, todos nós somos pecador. Não há um santo na terra, não existe ninguém verdadeiro nessa terra. Mas temos que ser prudentes, fazer de tudo pelo amor do nome de Jesus. Pastor, quem é perfeito na terra? Ninguém. Não existe ninguém na terra perfeito. Não existe nenhuma igreja perfeita. O dia que você declarar, aí achei a igreja perfeita, sai dela rapidamente, igreja, que tem alguma coisa errada. Aqui é lugar de pessoas erradas, tá? Aqui é lugar que vem gente errada para ser restaurada, transformada. É lugar que vai chegar pessoas erradas. Por que é errado? Temos a sede da justiça para viver a abundância de Deus. Então por que nós... Porque aquele que fala assim, não, eu já estou certo, ele não vai mais buscar a Deus, então ele já está saciado da palavra. Então nós temos que considerarmos todos os dias que nós somos pecadores, errantes, né? E temos que pedir o auxílio de Deus a cada dia, a cada momento. E assim Deus ele vai trabalhar em prol da nossa vida.
tudo que estava, ou tudo que está caminhando, que não consegue realizar, que está impossível, Deus ele vai fazer com que se torne possível a nossa vida, com o nosso ato seguro, o ato da perfeição diante de Deus, né? Muitas vezes o inimigo coloca na nossa cabeça, né, que você não tem mais jeito, que você já era, já se acabou. Eu sou uma pessoa que pequei, eu sou um homem que já fiz tantas coisas erradas. O inimigo planta a semente na sua cabeça, para que você desanima e se afasta. São essas pessoas que vai na ideia dos outros, né? Então o inimigo coloca uma semente na cabeça da pessoa e logo ela se afasta. Mas o homem de Deus que leva o seu coração na presença de Deus, por mais que ele erra, por mais que ele cai, por mais que ele tropeça, mas ele diz: eu estou tropeçando, mas eu estou seguindo a pessoa certa de Jesus. Amém, igreja? Eu estou seguindo, eu estou caminhando, eu estou em direção a quem é verdadeiro. Então nunca se sinta culpada, nunca se sinta uma pessoa que não tenho mais jeito, eu errei muito. Porque o inimigo fala na nossa cabeça, igreja: você errou, você pecou. Talvez no momento que você está orando, falando com Deus, o inimigo fala assim: você está orando para quê? Se você é todo erradinho, toda erradinha, né? Tem gente que se julga e se condena, se condena. Pastor, porque eu não consigo, porque eu me sinto tão mal. Eu não sou merecedora das promessas de Deus. Jesus não está falando nada, né? Que eu preguei no sábado passado, igreja. Tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele vai te dar. Tudo. Mas é tudo crendo e fazendo a vontade de Deus. Tudo você vai conseguir, tudo você vai adquirir, porque você está acreditando em alguém que tem, né? Você está tendo a certeza: olha, lá é garantido. Jesus ele prometeu, e eu creio nessa palavra, então vai acontecer, em nome de Jesus. Aqui no versículo 41, igreja, diz assim: olha o que vai se cumprir aquilo que Deus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? Olha que coisa aqui. Jesus está pedindo, preste bem atenção, igreja. Você está fazendo um ato inseguro, está orando de uma forma errada. Olha o que Deus está pedindo assim: vigiai. Tem gente que primeiro está orando, ele primeiro para vigiar. Dê uma observada. Aonde você vai colocar os teus joelhos? Aonde você vai entrar? Que porta você vai fechar para ficar oculto em secreto? Vai que a porta você fecha e não abre mais. Então você tem que ter a vigilância. Tem que falar assim: eu vou orar e depois vou vigiar. Não, você foi contra aquilo que Jesus, eu falei para primeiro vigiar, né? Tem que falar assim: eu confio em Deus e tal, eu vou fazer tudo aqui, vou entrar de cabeça, de braço, de pernas, porque eu sou de Deus, eu já orei. E Jesus falando: tem que vigiar, dá uma observada. Dá uma observada se vai, esse caminho que o Senhor vai andar, a senhora vai andar, se é o caminho que você verdadeiramente deve andar, né? Se é o caminho que você vai sucesso. Me agravou muito no culto que eu tive, se eu não me engano foi domingo, o pastor pregando de alguém, né, que faz algo sem consultar a Deus, né, que procura uma pessoa errada, né, falando aqui do casamento, e ali ficou gravado, né? Pessoas entram numa cilada por engano, entram no relacionamento por engano, por impulso, né? Aí encontra a pessoa errada, aí vai sofrer, vai padecer, né? Vai sofrer muito, porque entrou em um caminho errado. Por quê? Não teve a total vigilância, não vigiou. Ela primeiro orou: me dá o que? Aquilo que é ruim. Tá bom, como Deus é misericordioso, de tanto pedir, Deus ele vai te dar, e vai ter as consequências, porque Deus fala: tudo aquilo que fizer com aliança, eu te darei. Deus ele vai te dar. Sabe por que, igreja, que Deus dá muitas coisas que às vezes vai nos atrair?
Ele permite que aconteça para que nós ficamos atentos em tudo que nós vamos fazer. Só que Ele pode te ajudar. Até mesmo no ato inseguro, numa posição que você deu errada, Deus, Ele é poderoso para consertar esses caminhos que são passos perdidos. Porque lá dentro das profundezas, no poço, nas profundidades, você vai pedir o socorro de Deus. E Ele vai também te socorrer, por mais que você entrou na cilada errada. Aí precisa de mais cautela, precisa de mais vigilância. Mas Deus, Ele vai te abençoar, porque Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é tão perfeito de uma tal maneira, igreja, que nós não sabemos aplicar a perfeição de Jesus. Mas quando nós olhamos para aquela parábola do filho pródigo, observa que Deus, Ele olha para o pai daquele jovem pródigo que pediu todos os seus bens para errar. Como pai, como autoridade, ele poderia dizer: filho, eu sei que você quer, mas eu não vou te dar, porque o que você quer fazer não é conveniente, não é algo bom, mas como você quer, eu vou te liberar. Eu vou liberar a tua parte. A posição que você quer está errada. E Deus, Ele aprova essa parábola, igreja, para quê? Porque assim como o homem, ele tem esta bondade de compreender um filho que levou, se prostituiu, fez as coisas erradas, né? Ele também tem o mesmo coração que se entristeceu, é o mesmo coração que está recebendo. E Deus, Ele aprova isso. É o que? É um leque do entendimento que Deus, Ele nos dá, que por mais que você erra, Ele é Deus para socorrer na hora que você decidirá querer algo da parte de Deus. Ele vai te dar. Por mais que você erra, Deus, eu aprovo essa parábola. Porque aos olhos das pessoas, igreja, aos olhos do homem, da mulher, aos olhos do filho, né? O filho que estava com o seu pai, o mais velho, ele não aprovava a decisão do pai para receber o filho, com um banquete, com o melhor cevado que ele tinha preservado, né? Com a melhor roupa, com o melhor anel no seu dedo, né? Ele não aprovava. Por que o filho mais velho não aprovava? Porque ele não era pai. Ele não criou o filho, não sabia a decisão de abandonar o filho. Mas o pai não gostou do filho, da decisão dele, mas ele aceitou. Ele aceitou. E assim é Deus. Por mais que você erre, igreja, Deus, Ele vai sempre te dar uma porta de saída. Só que chega uma hora que acontece a tragédia, você pode morrer. Jesus, Ele vai te defender todos os momentos, mas na tentação, jamais Jesus, Ele vai socorrer, porque a tentação já vem dessa decisão de Pedro. Ele decidiu a viver a falsidade, né? A traição. Então ele poderia também se prostrar, como o orgulho falou mais alto. Então ele não retrocedeu. Deus, eu sei porque eu sou traidor, é porque eu estou de olho no dinheiro, eu prefiro as coisas materiais. Ele falava aquelas palavras, não porque ele queria o melhor para Jesus, porque ele queria o dinheiro, estava de olho na matéria. Mas Jesus, Ele deu uma chance. Olha, antes que o galo canta 3 vezes, você vai me negar. Então ele ainda investiga. Como será a negação? Como vai ser a negação? Que nós possamos entender. Ele estava tão cego de uma tal maneira, igreja, que nem ele mesmo saberia da sua própria falsidade. E Jesus diz: aquele que eu molhar o pedaço de pão e entregar para a primeira pessoa, este será o traidor. Então Jesus, ele está aqui. O preferido de Jesus era o Pedro, era o que estava andando do lado de Jesus. É muito grave que nós muitas vezes possamos imaginarmos que nós estamos fazendo a coisa certa e nós estamos fazendo a coisa errada. Amém? Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Temos que ter essa cautela. Será mesmo que eu estou fazendo a coisa perfeita?
Será que eu estou fazendo o ato seguro ou o ato inseguro? Um ato inseguro, igreja, é não viver na dependência de Deus. Nós temos que estar na dependência. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Jesus para viver. Eu preciso de Deus para viver. Deus, Ele atende a nossas orações. Certamente, igreja, se Deus, Ele aprova. Ele fala assim, aquele que pede, recebe. O que busca, vai encontrar. O que bate, a porta abre. Quem procura, acha. Mas você está procurando o quê? O que nós estamos procurando? É algo que nós temos, igreja, que perguntar para nós: o que eu estou procurando? O que eu estou buscando? Sabe, tem momento que a gente faz uma reflexão e diz: o que eu estou fazendo? Quem eu estou agradando mesmo? É Deus ou o pastor? É Deus ou o homem? É Deus ou a mulher? É Deus ou meu esposo? É Deus ou minha esposa? Quem eu mesmo estou agradando? Será mesmo que é Deus ou é a matéria? Nós temos que agradar em primeiro lugar a Deus. Mas não apenas de palavras, que por palavras aqui Pedro era o mais íntegro, Ele jurava, igreja, Pedro, assim, olha, Deus, se for possível até mesmo morrer, eu morrerei contigo. E é algo, igreja, que a gente tem visto tanto nas igrejas. Pessoas que já caiu da fé, saiu da igreja, aí foi beber, foi fumar, foi se embriagar, foi se prostituir. Outros já morreram, outros já ainda estão vivendo em uma farsa, vivendo numa decadência total. Pastor, você conhece alguém? Eu conheço um grupinho de pessoas que serviam a Deus, que já morreram, outros estão vivos, outros estão se arrastando, outros que pregavam, outros que oravam, outros que diziam: eu vou ser o mais fiel nessa igreja. Foi o primeiro a cair. Orai e vigiai, Porque ele estava fazendo isso. Primeiro orou. Temos que ter a vigilância, orai e vigiai, vigiai e orai. Temos que ser cautelosos, igreja. Eu conheci uma pessoa, a igreja aqui, umas 3 pessoas, que anda igual a igreja. É triste a decadência dessa pessoa, bêbado, todo arrasado, e não tem um ser humano na terra que seja capaz de salvar a vida dele. É impossível. É impossível alguém salvar a vida dele. É impossível, olha que coisa forte. É impossível Deus salvar a vida dele. Nem o próprio Deus, biblicamente falando, não consegue salvar essa tal pessoa, a não ser se ela se arrepender, como um filho pródigo, e dizer: olha, não sou digno de ser chamado de nada, mas apenas como servo. Quando a pessoa se reconhece, quando ela se acha. Tem pessoas, igreja, que ainda não se acharam, anda perdido, cego, navegando, flutuando, e não tem nenhuma saída. Parece que vive bem, espiritualmente falando, mas a vida está um arraso. Pastor, crente não sofre? Crente, igreja, alguém que serve a Deus, servir a Deus não significa não ter sofrimento. Servir a Deus é carregar a cruz. O que é cruz? É a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Igreja, servir a Deus, olha que coisa forte. Estou servindo a Deus agora, graças a Deus, senti uma coisa boa na igreja, agora vai acabar todos os problemas, toda ira, vai acabar todas as acusações. Não, igreja, esse evangelho para nós não pode prosseguir. Bem-aventurados são aqueles que são criticados pelo amor do meu nome, porque dos tais é o reino de Deus. Se nós não incomodar as trevas, nós não somos de Deus. Nós temos que ser injuriados. Você tem que injuriar alguém. Como injuriar? Catucando a pessoa, puxando os cabelos das pessoas. Não, é levando
a promessa de Deus, a imagem de Cristo, a vida de Deus, a conduta de Deus na nossa boca, nas nossas vestes, no nosso cabelo, no nosso linguajar. Nós temos que injuriar as pessoas com essa palavra, demonstrando que nós somos pessoas de Deus, que não negamos o nome de Jesus, porque certamente, se nós negarmos o nome de Deus na terra, no último dia Deus também ele vai negar nós diante do Criador. Vai negar. Então nós temos que ser verdadeiro. Ô igreja, ser verdadeiro, eu acho que, na minha opinião, na minha concepção, é uma das coisas mais difíceis que existe. Você ser verdadeiro é muito complicado, porque para ser verdadeiro, igreja, de fato, só Deus é verdadeiro, mas nós temos que demonstrar. Deus ele fala que nós devemos se comportar diante dos homens e de Deus. Deus ele não fala primeiro, do livro de Romanos 14, não fala primeiro diante de Deus, primeiro diante dos homens, como testemunho, e diante de Deus, porque se nós dermos um testemunho bom diante dos homens, Deus ele automaticamente, quando o homem aprovar que você é uma pessoa que dá um bom exemplo, um bom testemunho, automaticamente ele passa essa ligação para Deus. Se o homem aprovou que é uma pessoa sincera, uma pessoa que leva a conduta perfeita, Deus ele já está aprovando. O que será ligado na terra, será ligado no céu. Então você ligou a verdade na terra, vai estar ligado no céu, igreja. Vai estar ligadinho no céu. Não vai tirar e nem acrescentar, vai estar uma ligação. Tudo aquilo que você vai fazer, temos que estar ligado na videira, que é Jesus. A Bíblia nos revela. Eu gosto muito dessa passagem, igreja, no livro de João 15, que Deus fala assim: eu sou a videira, vós os galhos, as varas. Eu sou o eixo, a atenção de todos. Se alguém se desligar de mim, da videira, se for podado, se for dissipado as varas da videira, ela não vai servir para absolutamente nada, a não ser para ser queimado, jogado no fogo e para os homens pisarem. Está escrito na palavra. Então nós temos que estar o quê, igreja? Ligado em Deus. Temos que estar fixado. Possa vir a ventania, a tempestade, as enchentes, mas nós temos que estar ligado em Deus. O ligamento não pode ser, os ligamentos não podem se desaparar de Deus, igreja. Senão nós vamos perder a nossa essência, os nossos valores vai ser arrancado. Aí Deus fala assim, por isso, igreja, que pessoas morrem, por isso que pessoa cai na fé. Por que a pessoa, o pastor, caiu do evangelho? Por que ela saiu? Por que ela se afastou? Olha que coisa interessante. Por que essa pessoa, tadinho do irmão, tadinho, não é assim que as pessoas falam? Vai lá, pastor, pega na mão dela, pastor, busca ela. Isso é para nós, é para a família cristã, essa mensagem. Pastor, como o pastor é ruim, pastor, vai lá, vai na casa dela, irmão, obreiro, vai buscar o irmão que está perdido. Deus não aprova isso, igreja. Todos os momentos não, porque foi ela que se desligou da videira. Como mulher de Deus, como vai naquela pessoa que era chata? Não, ela conhece a verdade, Tem muitas pessoas passado para trás, porque desobedeceu uma ordenança errada. Por exemplo, Deus fala assim, Deus vai caminhando, o seu Senhor levando o alimento, e certamente aparece uma pobre mulher e diz assim, olha, dá-me dessa comida, dá-me desse pão, dá-me desse fruto, dá-me desse produto. E Jesus fala, não é necessário que eu alimente os porcos, não é necessário que eu dê os alimentos dos meus filhos para os porcos. Deus ele considerou, igreja, numa posição que não é legal. Olha que coisa interessante, igreja. Temos que ler a Bíblia para entender. Não é que Jesus está chamando ela de um porco doméstico, um porco de granja. Não, era a diferença do santo para quem está vivendo na graça, no poder de Deus, e quem está vivendo numa nação. Ele considera como um ato de um porco, uma pessoa que está na lama.
Então Deus fala assim: eu não aprovo perder o meu tempo, lançar meu tempo para alguém que não quer nada. Um dia, 2 dias, já veio, já foi, já voltou, né? E ela não quer. Deixa lá, deixa a pessoa lá. Porque ao invés de você estar persistindo como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus, está lá a irmã Josefa, a irmã Joaquina, a irmã Pedrina, o irmão João. Oi, vamos lá, irmão João, para com isso, rapaz, você precisa se converter. Ao invés de você salvar ela, você está deixando ela mais com ódio, né? Porque você está sendo uma pessoa insensato. Estou lá persistindo, você está lá como santo e ela está como uma pessoa podre. Então ela diz: ó, o dia que você for tocado, o dia que você se incomodar, vai na igreja. Mas todo dia, vamos lá, se você não for, você é do capeta, você está condenado. Não podemos falar essas palavras, senão vai machucá-lo mais ainda, né? Então a pessoa se desligou, ela já entendeu a palavra, já conheceu a graça, já sabe que Jesus morreu na cruz por nós, né? Já passou por vários caminhos, de acordo com Isaías 43, quando passares pelas águas não vai se afundar. Já tem a experiência, quando passar pelos fogos não vai se queimar. Já passou por todas as experiências e não aprendeu. Eles precisam levar uma certa primícia de si mesmo, como filho pródigo, vendo quando se despertou, quando abriu os seus olhos, despertou: ah, como era bom na casa do meu pai, lá eu comia, lá eu bebia. Agora que eu enxerguei que eu estou na lama, comendo as bolotas, né, dos porcos. Então ele abre os seus olhos: eu vou para a casa do meu pai. De longe o seu pai enxerga o seu filho. E assim, igreja, que nós temos que ser com Deus, sermos prudentes, usar da vigilância, ter a prudência diante de Deus, para que você não perca os seus passos. Eu falei no culto anterior, igreja, quer ser uma pessoa perfeita. Pastor, qual é a pessoa perfeita? Quer estar no culto todos os dias? Não, isso tem nada a ver. Senão a igreja é para o céu, né, igreja? Está todo dia aqui, de manhã, à tarde, à noite, 24 horas. Se for para quem está mais na igreja, os pilares, os pilastros, as vigas, teria que ir para o céu. Então o segredo é o nosso coração. Mas congregar é a total, perfeita comunhão dos santos, que forma um grupo de pessoas clamando a Deus. São os irmãos em Cristo, amém? É assim que Deus Ele quer para nossas vidas. Igreja, essas palavras que Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja,